existem as mulheres da Reforma Protestante. Enfim, quem estava por trás de tudo? Quem estava nos bastidores? E aí nós temos a nossa querida Catarina von Bora. Ela é bem conhecida, né? Ou Catarina de Bora, como preferir chamar. A Catarina, ela nasce em uma família que tem uma certa condição. E na época dela, para que as meninas tivessem um certo acesso à educação, muitos pais enviavam elas para conventos, né? E ela foi enviada para um convento para estudar teologia, não só teologia, mas ela já criança, ela estudaria o quê? Latim, música, aprenderia alguma coisa sobre ervas medicinais, farmácia, algo mais ligado ali à saúde. E, por fim, consequentemente, como era um convento, ela iria aprender também sobre questões teológicas, doutrinárias. Ela aprendeu a recitar salmos, fazer preces, orações. E isso foi muito importante para a vida dela, né? E então, no auge ali da reforma, quando Lutero ele vai para a Universidade de Wittenberg em 1515, ser professor de teologia, né? Ele acaba escrevendo ali as 95 teses, e ele afixa ali nas portas do castelo de Wittenberg, que na época era um mural acadêmico dos universitários, dos estudantes, dos professores, enfim. E como Lutero ele já era um doutor ali em teologia, filosofia e tal, ele realmente afixa ali, cai na graça do povo, o pessoal começa a reproduzir, a imprensa estava no auge, ganhando força. Então, a Catarina, nesse convento, ela teve acesso ao material de Lutero, ela e várias outras freiras. E o interessante é que ali por volta de 1522, 1523, depois desse contato que ela teve ali com as ideias de Lutero, ela acaba fugindo, né, do convento, ela e mais algumas freiras. Foram 12 freiras, em torno de 12 freiras. E elas vão ali junto com um mercador dentro de barris, e ele consegue escondê-las, era um mercador alemão, e ele consegue escondê-las ali dentro para que elas passem pela cidade e cheguem até Wittenberg, né? E é bem legal a história, porque elas passam por diversas dificuldades, principalmente pelo fato de elas serem mulheres, então já tinham ali uma condição mais difícil, né? Passam por fome, frio, noites em claro, só para poder fugir e ter contato ali com as ideias reformistas, com as ideias da reforma protestante. E aí elas tinham algumas opções. Para a época, se uma jovem, né, uma freira, fugisse do convento, ela seria considerada como uma moça que estaria cometendo um escândalo e seria, digamos assim, uma vergonha para a família delas. E a Catarina fez isso. Então, ela tinha duas opções. Ou ela seguiria os ideais da reforma, ou então ela voltaria para casa e voltaria para casa dos pais, só que não ficaria tudo bem porque ela seria considerada ali um objeto de escárnio, um escândalo, uma vergonha para a família, porque ela deixou o meio católico para abraçar ideias de reformadores, né? E aí ela vai para casa de um grande simpatizante da reforma e também um grande pintor, artista plástico e farmacêutico, que era o Lucas Cranach. E ele, juntamente com a esposa, eles acolhem a Catarina. Isso é legal, porque na época dos monastérios, dos monges e tal, o que acontecia? Acontecia que eles eram responsáveis por acolher essas pessoas que vinham de longe, que estavam ali peregrinando, forasteiros. E na reforma, eles tentam trazer esses elementos ali da, da igreja, do início da igreja do primeiro século, ali de Atos. E eles sempre abrigavam pessoas, né, viajantes, forasteiros. E a Catarina, ela é abrigada, ela é recebida, muito bem recebida, pela família dos Cranach, que eram muito amigos de Lutero. E ali a Catarina passa por volta de 2 anos e ela tem bastante contato com as ideias reformistas. Inclusive, essa pintura aí da Catarina, essa imagem dela, ela foi pintada, foi realmente feita pelo Lucas Cranach. E a partir de então, ela se torna
uma grande simpatizante, não só simpatizante, mas uma cristã reformada, uma cristã protestante reformada. E é interessante que a Catarina, ela tem um perfil muito parecido com a mulher de Provérbios 31, porque há muitas falas interessantíssimas do Lutero a respeito dela. Na época, o Lutero queria que ela se casasse com um amigo dele, né? Só que, na verdade, não deu certo, porque a Catarina não gostava do amigo do Lutero, ela propriamente gostava do próprio Lutero, né? Isso aí foi bem interessante, porque prontamente a Catarina se casa com o Lutero, e o Lutero, ele fala o seguinte dela, vocês podem conferir nesse e-bookzinho aí, se quiser eu posso passar depois, que é o Mulheres na Reforma Protestante, da Claudette Ulrich. E ela fala assim, que o Lutero a chamou da seguinte forma, ela foi chamada de juíza, mercadora no mercado de porcos. Isso significa que ela negociava no mercado. E o mercado ele era parte do mundo público. Geralmente, quem negociava nesse mercado eram os homens. E a Catarina, ela negociava. Ela era uma empreendedora, administradora. Ela, na época, né, dona de casa, não era esse dono de casa que nós conhecemos hoje, né, só apenas em casa, mas consistia numa amplitude muito maior, especialmente em administração de bens, compra de terrenos, negócios, é, ser mercadora, ela negociava bastante, compra, venda. Enfim, era bem interessante essa posição da Catarina. Até mesmo na questão dos escritos de Lutero, quem fazia as negociações era a própria Catarina, né? E posteriormente, Lutero vai dizer assim: o que seria de mim sem a Kate? Ele chamava a Catarina de Kate. O que seria de mim sem a Kate? Se ela não orasse por mim ou se ela não tivesse ali para me encorajar por várias vezes. E uma coisa muito legal que o Lutero fala sobre ela é que a Catarina, ele chamava ela de doutora pelo fato de ela saber se articular muito bem. O Lutero conta que a Catarina era aquela pessoa de sentar à mesa com os estudantes ali de teologia, os universitários, e ela debatia mesmo a respeito das ideias dos reformadores. E o Lutero fala que ele ficava abismado, ele ficava realmente, vamos usar uma palavra aqui bem diferente, embasbacado. Ele ficava assim, de queixo caído pelo fato de ela saber se articular tão bem e proferir tantas ideias interessantes a respeito da reforma, né? E ele admirava muito isso nela, porque ela sabia realmente entrar, não só entrar, mas também sair de um debate teológico. Ela tinha uma capacidade de articulação muito boa. Então, o Lutero reconhece muito bem isso nela. E ela me lembrou muito a mulher de Provérbios 31.